Guarani anunciou hoje, 8 de maio, em suas redes sociais que Bruno Sávio foi diagnosticado com lesão no bíceps femoral da coxa esquerda posterior e deve retornar às atividades em 6 semanas. Essa é a justificativa da ausência de Bruno Sávio no Derby 199 disputado em 5 de abril. Mediante esse relatório, você acha que Bruno Sávio pipocou ou não no clássico? Saudações bugrinas, tudo bem com você? Espero que sim. Aproveito para solicitar seu apoio ao canal Versão Bugrina no YouTube. Inscreva-se, curta nossas postagens, deixe comentários e compartilhe com seus amigos para nos ajudar a crescer nessa rede social, tá bom? Te agradeço e vamos lá para a notícia. Guarani anunciou hoje, 8 de maio, em suas redes sociais que Bruno Sávio foi diagnosticado com lesão no bíceps femoral da coxa esquerda posterior e deve retornar às atividades em 6 semanas. Lesão que tirou o Bruno Sávio da partida contra a Chita e que deixou a torcida com um pé atrás, o chamando de pipoqueiro nas redes sociais. Pois bem, vamos lá. Eu fiz uma live logo após o término do Derby 199 no Instagram. E um dos meus seguidores me perguntou se eu achava que o Bruno Sávio havia pipocado no derby. Sabemos que durante a história, do futebol, tem muitos jogadores que realmente tiram um pé em situações que exigem maior rendimento deles, ou em situações que têm uma carga de pressão maior. Minha opinião naquela hora foi que não acreditaria que um jogador que foi muito bem na partida anterior contra o Novo Horizontino, que aliás ele participou da construção dos 2 gols, quisesse ficar de fora do jogo mais importante para a torcida no campeonato. Vamos lembrar de mais uma situação. Bruno Sávio ficou fora dos últimos 4 derbys. Caramba, o cara é pipoqueiro de derby também? Mas você lembra porque Bruno Sávio ficou de fora do derby disputado pela Série B em 5 de janeiro desse ano? Sávio havia sido diagnosticado com Covid no dia 30 ou 31 de dezembro de 2020 e ficou isolado por 10 dias, ficando de fora das partidas contra o América Mineiro e a Chita. No 12º dia após diagnosticado com coronavírus, ele foi relacionado para a partida contra o CRB, disputada em 11 de janeiro desse ano, sem ao menos ter treinado no período que ficou isolado. Atuou como titular até os 25 minutos do segundo tempo. Também esse ano, na estreia do Paulistão contra o Ituano em 1 de março, Bruno Sávio foi substituído no intervalo após sentir fortes dores na costela. Só que ele entrou nessa partida no sacrifício, pois no treinamento de 25 de fevereiro ele havia sofrido a lesão. Foi para a partida contra o Ituano mesmo assim, mas precisou ser substituído porque sofreu um novo contato na área pelo adversário e não aguentou ficar em campo. Dias depois foi confirmada a quebra de costela. Mediante a tudo isso, você ainda acha que Bruno Sávio é pipoqueiro? Temos que pensar muito bem antes de disparar a nossa raiva e decepção. Lembro também que o Pablo estava tendo queda de rendimento em campo, mas poucos sabiam que ele havia perdido o pai naquele período. E ele estava em campo tentando dar o seu melhor e foi até abençoado com um gol contra o Cruzeiro. Posso lhe dizer que a lesão do Sávio é real, e tudo o que eu disse sobre a trajetória dele só nesse ano de 2021 está tudo documentado nos sites esportivos. Às vezes, falta até um pouco mais de transparência do Guarani, que já poderia ter anunciado esse diagnóstico antes, o que faz com que o atleta não fique exposto a críticas por parte da torcida. Esse relato fica como uma reflexão para que nós mesmos não possamos criar um clima desfavorável e prejudicar o time. Família Bugrina,
Vamos apoiar nosso clube na luta pela vaga às semifinais do Paulistão contra o Mirassol e torcer por quem estiver em campo representando nossa camisa, concordando ou não com as escalações do Alan Al. E Bruno Sávio, lhe desejo uma ótima recuperação e que ela seja a mais breve possível. Contamos com você na Série B 2021. É isso aí, família Bugrina. Não esqueça de nos apoiar em nossas redes sociais. Versão Bugrina presente no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Um forte abraço e até a próxima.